Sejam bem-vindos ao Plenárias com os destaques do Supremo Tribunal Federal. STF retoma o julgamento dos 2 recursos que tratam da responsabilização das Big Techs por conteúdo ofensivo e teor ilícito, publicado por usuários das redes sociais. Já tem maioria para ampliar a responsabilização das plataformas. Ainda faltam 3 votos. Acompanhe tudo aqui com a gente na TV Justiça, porque o Plenárias está começando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Flávia Alvarenga e com a consultora jurídica Hanna Gomes, nós vamos explicar a pauta do plenário. Hanna, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio. Obrigada, Flávia. Essa semana foi um debate focado nas redes sociais e também houve uma decisão da turma a respeito de um candidato à polícia num concurso que foi reprovado porque é investigado por importunação sexual. Exatamente, Flávia. A gente teve as 2 sessões da semana voltadas para a regulamentação das redes sociais com relação à responsabilização das plataformas pelo conteúdo gerado pelos seus perfis. E também tivemos esse julgamento na primeira turma, que é muito importante e tem reflexo nos concursos públicos. Tá ótimo, Hanna. Vamos começar falando então das redes sociais, porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar a responsabilidade das Big Techs. Para a maioria dos ministros, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, não oferece proteção suficiente aos usuários. O dispositivo diz que as redes sociais e plataformas digitais só serão responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial. O plenário julga em conjunto 2 recursos. O primeiro é de um caso de um perfil falso criado no Facebook com ofensas a terceiros. O segundo trata de uma decisão que obrigou o Google a apagar uma comunidade ofensiva do antigo Orkut. Para os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos, a exigência de notificação judicial para a retirada de conteúdo ofensivo é inconstitucional. O ministro André Mendonça, por sua vez, entende que a regra é constitucional, que as plataformas têm legitimidade para defender a liberdade de expressão e o direito de preservar as próprias regras. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o presidente ministro Luiz Roberto Barroso consideram que a norma é parcialmente inconstitucional. Para eles, a obrigação deve ser mantida em algumas situações específicas, como as que apontam para o cometimento de crimes contra a honra, porque nesses casos a retirada da exigência poderia comprometer a proteção à liberdade de expressão. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto. Ele começou exibindo uma série de publicações que estão ativas nas redes sociais para mostrar o quanto elas são usadas para discriminar e disseminar preconceito e ofensas. O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo. As redes sociais, elas não têm condição de controlar a apologia ao nazismo. Outra, se eu ganhasse R$1 cada vez que sou racista, provavelmente um preto filha iria me roubar. Alguém tem dúvida que isso é crime de racismo? O ministro Alexandre de Moraes lembrou que as redes sociais também foram usadas para convocar as pessoas para os atos golpistas de 8 de janeiro e exibiu um vídeo durante a sessão. Quem não se lembra da criminosa instrumentalização que foi feita pelas redes sociais para a Festa da Selma? Festa da Selma, convocação para depredação. Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília. Festa da Selma, como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais. E as redes sociais viram isso se multiplicando. E continuaram. Se filmavam, chamavam, destruíram. Ou seja, o crime ocorrendo
E as redes sociais deixando os crimes. Moraes também chamou a atenção para os danos em massa que as plataformas causam, inclusive com lavagem cerebral. As pessoas vêm sendo bombardeadas e submetidas a uma verdadeira lavagem cerebral. E a verdade, a mentira, o que é falso, é o que é verdadeiro, vem sendo manipulado, primeiro para que se obtivesse ganhos econômicos e depois para a obtenção do poder político. Ainda destacou que essas Big Techs têm suas ideologias políticas. Não há nenhum problema nisso, só que não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais. Se eles têm lado, têm ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos. Moraes defendeu que sejam estabelecidas regras para as plataformas digitais. 1. Viabilize o controle e a fiscalização dos serviços, mercados e plataformas digitais. 2. Contenha os abusos decorrentes do exercício anômalo da liberdade de expressão, termo utilizado pelo nosso sempre ministro Celso de Mello. 3. Estabeleça parâmetros quanto à moderação de conteúdo das redes sociais. 4. Institua normas de regência sobre a responsabilidade das redes sociais na prevenção da disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, impedindo assim que o espaço digital se converta em um ambiente tóxico de intolerância e de desinformação. E 5. Reafirme a primazia do Estado democrático de direito, notadamente em relação às Big Techs, cujas atividades, além de deferentes à soberania nacional, deverão estar sempre sujeitas ao controle jurisdicional dos magistrados e tribunais locais. Assim, o ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha do voto do ministro Dias Toffoli. Nos casos concretos, no RE 105.7254, esse é o de relatoria do eminente ministro Fux, que ocorreu antes da edição da lei do Marco Civil, aquelas ofensas à professora. Eu acompanho o eminente relator, nego o provimento ao recurso extraordinário, porque a retirada da internet pelo provedor, quando notificado pela vítima da existência de perfil falso em seu nome, gerou o dever jurídico de não causar dano a alguém. Aí era um perfil falso. Se nós dermos provimento, nós vamos fazer a professora que já foi humilhada devolver o dinheiro ainda. Então, me parece aqui que houve uma humilhação em relação a ela, o perfil era falso e mesmo assim nada foi feito. Então, eu nego o provimento. Da mesma forma, eu acompanho o eminente ministro relator negando o provimento no RE 103.7396, porque no contexto fático, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação também de perfil falso nome na sua rede social. Ainda faltam os votos do ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia e ministro Nunes Marques. Hanna, qual é o consenso que a gente tem até agora em relação à responsabilização das redes? Bom, Flávia, a gente já tem um consenso com relação a essa responsabilização no que se refere aos crimes contra a honra, quando a gente tem situações de injúria, calúnia, difamação, que exige sim a notificação judicial da empresa para que aquele conteúdo seja retirado. Isso porque os ministros entendem que quando há um crime contra a honra, é preciso que a justiça analise se de fato foi uma situação de injúria, calúnia ou difamação e que notifique a empresa para a retirada desse conteúdo do ar.
Isso por causa da subjetividade. Uma situação que é injuriosa, caluniosa ou até mesmo difamatória pode sofrer interpretações, e para evitar o controle, né, do que é dito e até um cerceamento da sua liberdade de expressão, a gente tem aí essa análise feita pelo judiciário, uma sentença e uma ordem judicial para que a empresa retire aquele conteúdo do ar. E aí sim, em caso de negativa ou de inércia, quando a empresa, mesmo notificada pela justiça, não retira aquele conteúdo do ar, aí sim os ministros entendem que ela pode ser responsabilizada, inclusive no que se refere aos danos morais, aos indenizatórios, né? Já com relação a situações manifestamente criminosas, né, situações muito mais graves, como, por exemplo, crimes contra a criança, o adolescente, racismo, terrorismo, situações de muita obviedade ilícita, a gente tem aí o entendimento dos ministros de que as plataformas deveriam retirar o conteúdo sem nem mesmo precisar de uma notificação. Tá certo, vamos esperar então a continuidade desse julgamento. Obrigada, Hanna. O STF declarou a nulidade de uma norma da Constituição do Estado de São Paulo que previa pagamento extra aos parlamentares em caso de convocação para a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Para a PGR, os integrantes do Poder Legislativo já são devidamente remunerados para o exercício das funções, sendo assim irregular o pagamento a mais para convocações extraordinárias. O caso foi analisado em plenário virtual. No voto, o relator, ministro Cristiano Zanin, lembrou que a Constituição Federal proíbe o pagamento de qualquer parcela indenizatória a deputados e senadores do Congresso Nacional em situação semelhante. Zanin citou ainda diversos precedentes do STF sobre a necessidade de estados, do Distrito Federal e dos municípios seguirem os mesmos modelos organizacionais aplicáveis à União, respeitando o princípio da simetria federativa. Todos os ministros do Supremo acompanharam o voto do relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pediu explicações ao governo, Congresso Nacional e partidos sobre emendas de comissão paralelas e o novo orçamento secreto da saúde. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 10 dias úteis para que os esclarecimentos sejam feitos. A medida foi tomada após os mecanismos terem sido identificados como uma espécie de burla às regras impostas para a execução das emendas. O pedido foi feito por diversas entidades, como a Transparência Brasil, Transparência Internacional e a Contas Abertas. As entidades pediram a Dino a suspensão da execução das chamadas emendas paralelas no valor de 8,5 bilhões de reais. E que seja aberto um inquérito para investigar uma denúncia. No pedido, as entidades alegam que há um novo orçamento secreto no Ministério da Saúde e pedem que os envolvidos sejam intimados para prestar explicações. Além disso, dizem ainda que as comissões da Câmara, do Senado e as mistas ganharam o poder de movimentar mais do que os 11,5 bilhões de reais reservados para suas emendas no orçamento da União. Os colegiados poderão direcionar outros 8,5 bilhões de reais por meio de emendas paralelas, que não são identificadas como emendas na fase de execução da despesa. Um levantamento feito pelas organizações mostra que 20 das 335 emendas de comissão foram classificadas corretamente, enquanto outras 315 foram identificadas como RP2 e RP3, que têm problemas de rastreamento. O ministro Flávio Dino disse ter recebido informações de que parlamentares estariam indicando diretamente ao Ministério da Saúde como os mais de 3 bilhões de reais do orçamento da pasta deveriam ser usados, o que, segundo ele, caracterizaria esse novo orçamento secreto na área da saúde. O Supremo suspendeu o julgamento de mais um recurso que envolve a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O julgamento ocorria de forma virtual e foi suspenso pela ministra Carmen Lúcia a partir de um pedido de vista, que é quando se pede mais tempo para analisar o processo antes de votar. A chamada revisão da vida toda é um mecanismo que permite revisar os benefícios previdenciários que levam em conta todo o período de contribuição do segurado, incluindo as que foram feitas antes de julho de 1994. Isso possibilitaria aumentar o valor das aposentadorias.
O relator, ministro Alexandre de Moraes, sugere cancelar a tese de repercussão geral que o Supremo fixou em 2022, favorável à revisão, e adequar ao entendimento estabelecido no ano passado, contrário à revisão. Até o momento, votaram os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que acompanham o entendimento de Moraes. O ministro André Mendonça também se manifestou, mas divergiu. Ele afirma que a decisão de 2024 não impede a aplicação concreta da tese da revisão da vida toda e sugere definir situações em que ela não se aplica. A ministra Carmen Lúcia tem até 90 dias para apresentar o voto e retomar o julgamento virtual. A primeira turma do STF já tem maioria para rejeitar o recurso da mulher que pichou a estátua da Justiça nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de prisão em abril deste ano. O repórter Pablo Lemos tem mais informações sobre o caso. Os pedidos da defesa de Débora Rodrigues dos Santos buscavam rediscutir o mérito da condenação e não apontavam omissões no acórdão. Esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na primeira turma. Até o momento, o voto dele para rejeitar o recurso da cabeleireira foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. A defesa de Débora recorreu após a condenação em abril deste ano, de mais de 14 anos de prisão por pichar a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal durante os atos antidemocráticos de 2023. Entre as alegações é de que não houve abatimento do tempo já cumprido em prisão preventiva e que foram desconsideradas as atividades que poderiam gerar remissão da pena. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou todos os pontos levantados pela defesa. Ele afirmou que não há necessidade de reparar algo porque todas as questões jurídicas foram analisadas com precisão. Para Moraes, há um mero inconformismo com o desfecho do julgamento que não aponta qualquer falha processual relevante. Moraes destacou no voto que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir o acordo condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais a ré, ora embargante, foi condenada. Os ministros Luiz Fux e Flávio Dino devem se manifestar sobre o caso até sexta-feira do dia 13, quando termina o julgamento do recurso em plenário virtual. E no próximo bloco, o Supremo mantém reprovação de candidato a concurso para a polícia, que é investigado por importunação sexual. A gente volta em instantes. O Supremo manteve a reprovação de um candidato a concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, porque ele é investigado por importunação sexual. Os ministros entenderam que o candidato não tem perfil compatível para o cargo público pretendido. A decisão foi da primeira turma do Supremo em plenário virtual. Os ministros confirmaram o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a eliminação do candidato pela banca examinadora por responder por crime de importunação sexual. Segundo a banca, ele não conseguiu demonstrar o comportamento idôneo para desempenhar a função de investigador da Polícia Civil de São Paulo. As etapas do concurso para a carreira policial abrangem, além das provas de teste físico, a avaliação médica e psicológica e investigação social. Nessa etapa, é analisado o histórico de vida do candidato para verificar antecedentes criminais, conduta moral, os comportamentos sociais e situações que possam comprometer a ética e a integridade que o cargo exige. Aqui no Supremo, o candidato alegou que a reprovação violou os princípios da isonomia e da presunção de inocência. Ao analisar o recurso, o relator ministro Cristiano Zanin entendeu que a eliminação do candidato se deu porque seu comportamento foi considerado incompatível com os padrões de conduta e idoneidade exigidos na carreira. Segundo Zanin, alguns cargos públicos exigem um controle de idoneidade moral mais estrito. E ainda que se trate de inquérito, a investigação pode ser determinante para a eliminação do candidato pela banca examinadora. Todos os ministros acompanharam o relator. Os ministros, então, entenderam que esse candidato não tem esse perfil compatível para o cargo público. O que está em questão aqui é a vida pregressa dessa pessoa, desse candidato, e isso pode ser exigido nos concursos.
Exatamente, Flávia. A gente tem concursos diferentes, a gente tem ocupações na administração pública diferentes e que exigem essa análise de vida social diferente, essa análise comportamental e subjetiva do candidato. Dessa forma, as carreiras policiais, por exemplo, a carreira do policial militar, do policial civil, na Polícia Federal, exige uma análise social mais assertiva sobre a conduta desse candidato. Quando os ministros entendem que a simples investigação policial já macula a honra, já fere ali a idoneidade desse candidato e que pode trazer uma instabilidade para a administração pública lá no campo da segurança pública, assim os ministros entenderam na primeira turma que seria incompatível essa investigação policial. Ele ainda não foi condenado, pode nem ser condenado, mas o ministro Zanin, o relator do caso, entendeu que a simples investigação estar envolvido em um crime de ordem sexual já não seria compatível com o cargo de policial. Dessa forma, ele foi excluído do certame. Tá certo. Obrigada, Hanna. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a abertura das inscrições para o 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, com o tema Direitos Humanos e Tecnologia. A edição deste ano é dividida em 2 eixos temáticos: Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente, e Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação. Esta 2ª edição conta com 5 categorias: jornalismo escrito, jornalismo de vídeo, jornalismo de áudio, fotojornalismo. E a novidade, a categoria de jornalismo regional. Haverá ainda uma premiação em dinheiro para os melhores trabalhos de cada categoria. O prêmio é uma iniciativa conjunta do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar. E neste ano contamos também com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. Todas as informações para este Prêmio Nacional de Jornalismo podem ser conferidas na página oficial do prêmio, que pode ser acessada no site do Supremo Tribunal Federal e dos outros órgãos participantes. O Supremo Tribunal Federal foi premiado por ações de sustentabilidade e também por esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, certificado pela Fundação Getúlio Vargas, foi entregue após o STF cumprir critérios rigorosos, como a adoção de medidas para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. As medições foram feitas nos anos de 2023 e 2024. A premiação coloca o Supremo Tribunal Federal como referência entre os órgãos públicos do país e reforça o compromisso da Corte com a sustentabilidade. O Conjur e a FAAP lançaram mais uma edição do Anuário da Justiça no Supremo Tribunal Federal. O relatório é publicado desde 2007 e traz análises sobre julgamentos feitos no ano anterior. A reportagem é do João Pedro Melo. Essa é a 19ª edição do Anuário da Justiça Brasil e tem como tema de capa a opção pelo litígio. Sociedade demanda cada vez mais o judiciário. A publicação reúne dados e informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores e mostra também análises detalhadas sobre os julgamentos que foram feitos no ano anterior, além de reportagens sobre o judiciário. O anuário ainda destaca uma crescente complexidade e polarização dos conflitos que chegam até o STF e aponta que temas como a regulação das redes sociais, combate à desinformação, exigem da Corte uma constante atualização e alinhamento da jurisprudência. Eu ouço uma campanha forte por liberdade de expressão, mas a pergunta que se faz é: liberdade para quê? E liberdade para quem? Abro aspas para Empoli: a liberdade dos lobos. Esses personagens reivindicam a liberdade dos predadores. Ainda como destaque da publicação está uma série de matérias especiais sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, mostrando os efeitos da medida na estrutura e no funcionamento da Justiça. Um guia indispensável para quem busca compreender a dinâmica da Justiça em nosso país. A edição de 2025 revela números que impressionam. No ano de 2024, foram ajuizados mais de 39 milhões de processos em todo o país. A intensidade da atividade judicial
também é notável. Cada magistrado analisou, em média, mais de 2.300 processos ao longo do ano, o que representa aproximadamente 9 casos por dia útil. A obra já está disponível no aplicativo Anuário da Justiça e no site do Conjur e faz uma curadoria criteriosa sobre as principais decisões tomadas pelo Judiciário, mostrando como as medidas moldam o cotidiano dos cidadãos brasileiros, além de empresas e instituições de todo o país. A publicação também vai além da jurisprudência, mostrando que somente em 2024 foram 39 milhões de novos processos e o Judiciário teve 44 milhões de decisões, com cada juiz do país analisando em média 9 processos por dia útil, ou 2.300 processos no período de um ano. Nós vivemos, portanto, uma epidemia de judicialização. Tem uma faceta muito ruim nesse fenômeno. É que nesse volume é difícil prestar a jurisdição com a celeridade desejada e com a qualidade desejada. Tem uma faceta positiva, no entanto. Se a sociedade procura tanto o Poder Judiciário, é porque ele desfruta de credibilidade junto à sociedade, porque, do contrário, ninguém iria litigar em juízo. O Supremo abriu uma exposição sobre os processos que marcaram a justiça e a sociedade do país desde o Brasil colônia. A mostra é inédita e é uma parceria entre a Suprema Corte e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A exposição Memória em Julgamento, Histórias que Marcaram a Justiça e a Sociedade, reúne casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de arquivos da Memória Nacional. São fatos que despertaram engajamento e curiosidade popular ao longo dos anos, seja pelo assunto ou pelas personalidades envolvidas. Essa exposição tem um valor cultural e de importância enorme na medida em que mostra a evolução do judiciário. Ao falarmos da evolução do judiciário, estamos falando da evolução da própria sociedade brasileira. Por quê? Porque o judiciário representa a forma como os magistrados valoram a sociedade e as leis ao decidir. A curadoria inclui a Lei do Banimento da Família Real de 1890, o primeiro divórcio do Brasil em 1977 e o julgamento da Chacina da Candelária em 1993, que se tornou símbolo da violação de direitos humanos no país. Também fala dos processos envolvendo personalidades públicas, como a socialite Ângela Diniz e a atriz Daniela Pérez. Os dois casos reacenderam debates sobre feminicídio e o direito à defesa da honra. O Plenárias termina aqui. Hanna, muito obrigada pelas suas explicações sobre a questão das redes sociais e obrigada pela sua presença no estúdio com a gente. Obrigada, Flávia. Até a próxima. Até a próxima. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, no canal da Suprema Corte, ou também pelo nosso aplicativo TV Justiça Mais. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente no Plenárias e até a próxima. Tchau!